Muito bom dia, meus amados e preciosos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe ricamente. Estamos agradecidos a Deus pela vida, pela saúde, pelas bênçãos naturais e também as bênçãos espirituais. Em todo o tempo, o Senhor tem cuidado de nós. Bem, nós queremos meditar um pouquinho nesta oportunidade e a todos que pararem para ouvir ou ouvirem mesmo trabalhando, prestar um pouquinho de atenção sobre este assunto que Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 4 desta carta, que tem como cabeçalho aqui a unidade no corpo de Cristo. Nós temos falado sobre a cabeça e o corpo. O corpo é composto por pessoas de todas as classes, raças, nações, e desde que Jesus rasgou o véu ali da separação, ele fez de ambos os povos um só e constituiu a sua igreja. Não tem judeu e nem grego. Nós fazemos parte porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Portanto, não existe corpo sem cabeça e nem a cabeça sem o corpo. Jesus veio e edificou a sua igreja. E esta igreja é composta por membros de todas as nacionalidades, de todos os graus e o mundo todo tem membros desta igreja, deste corpo. Não existem 2 corpos, 3 corpos, 5 corpos, ou seja, quantos corpos forem. Não existe uma igreja individual aí. Eu sou a igreja. Você pode ser membro da igreja. Se você ser a igreja, não, com um membro não faz o corpo. Então, a unidade no corpo de Cristo. Começando aqui no primeiro versículo, Paulo diz: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Primeiro verso ele diz isto: rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Se você foi chamado para fazer parte do corpo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. Se você não foi chamado, não faz parte do corpo de Cristo. Você pode fazer parte de um corpo de ministros de uma certa denominação, fazer corpo de um sistema, parte de um sistema, ser ali membro de um sistema. Mas se você não foi chamado, você não faz parte do corpo de Cristo. E quem não faz parte do corpo de Cristo não valoriza a sua posição no corpo de Cristo. Portanto, não anda com dignidade. Todos os membros do corpo de Cristo andam com dignidade desta vocação, pois foi chamado para isto. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Por isso, meus irmãos, pode existir muitos sistemas religiosos, muitas igrejas, falado assim, que nós chamamos igrejas, são templos, sistemas, né? Mas a igreja de Jesus Cristo, ela é uma só, é um corpo.
Não existe um corpo isto, um corpo aquilo, um corpo batista, um corpo assembleano, um corpo presbiteriano, um corpo metodista, um corpo e tantos sistemas de nomes de igrejas, não sei quantas mil que existem, e vão surgindo novas. Só há um corpo, há um só corpo e um só espírito. Só existe o Espírito Santo que faz a união deste corpo, destes membros deste corpo, que estão em comum acordo com a palavra de Deus. Há um só Senhor. Porque a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele subiu, o que senão, ora isto, ele subiu, que é senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O mesmo Jesus que desceu à sepultura é o que ressuscitou e subiu às alturas dos céus para cumprir todas as coisas. Então ele mesmo deu para edificação deste corpo, perfeiçoamento. Ele deu uns para apóstolos, uns para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Para que isso? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, cada dom que Deus colocou não foi para engrandecimento de nenhum homem. Não foi para colocar aquele homem como cabeça da igreja, como marido espiritual da igreja. A Bíblia não diz que o marido é o cabeça da mulher? Como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo? É isto que também Paulo escreveu na mesma carta aos Efésios. Então nós devemos observar essas coisas, aprender estas coisas. No capítulo 5, ele fala sobre isto. Pois deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. E uma só carne, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então Cristo é a cabeça da igreja. Agora, como vem uma falsa doutrina dizendo que o pastor é o marido espiritual da igreja, então ele é o cabeça da igreja, ele é a cabeça da igreja, não é Cristo mais? Fuja desta embromação, desses enganos, dessas falsas doutrinas. Então ele deu esses dons para a igreja para edificação, aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação desta igreja que é única, mundial. Não existe igreja, cada um com seu nome. Mas existem membros que formam este corpo de Cristo. Então, na sequência, Paulo continua dizendo, verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas não se esqueça, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Você foi chamado para ser parte do corpo de Cristo? Ande com dignidade, não desonre essa vocação, porque só fazem parte os que foram chamados. Olha, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. É doutrina A, doutrina B, doutrina C, não toma mais ceia, não precisa mais de ter comunhão uns com os outros, a igreja é individual. Não, a igreja não é um membro individualizado. A igreja tem a comunhão com os santos. Ela lava os pés, ela toma a ceia, ela é batizada. Isso é para quem crê. Quem não crê, não vai batizar, né? Batizar para quê? Você não crê em nada. Então as doutrinas
Não, você não pode ser levado ao redor por todo o vento de doutrina que surgiu, que está surgindo e possivelmente vai surgir mais, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça da igreja. Nós temos que crescer em Cristo, não em um sistema criado por homem corrupto, enganador. Antes, seguindo a verdade. O que é a verdade? Jesus. Então este corpo só pode ser edificado por Ele, que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, todo o corpo bem ajustado, o pé, os dedos, as unhas, todos os nervos, as veias, as artérias, bem ajustado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então vamos observar isto, que Paulo estava falando sobre esta unidade no corpo de Cristo. Você faz parte de qual unidade? Eu sou isso, eu sou aquilo. Não é isto que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra a unidade no corpo de Cristo, porque há um só evangelho, e este evangelho é único, não tem dois, nem três ou quatro ou cinco, seja quantos forem. Evangelho segundo William Branham, Evangelho segundo Allan Kardec, Evangelho segundo Ellen White, Evangelho segundo os Testemunhos de Jeová, o Evangelho segundo os pentecostais. Não, Evangelho segundo os apóstolos e profetas, segundo Cristo, só este. O corpo de Cristo é formado por pessoas de todas as nacionalidades, mas que têm o mesmo espírito, têm a mesma fé, têm a mesma crença, obedecem os mesmos ensinos. Se você obedece o ensino que é contrário às Escrituras, automaticamente você está dizendo que faz parte daquele ensino. Porque todos que fazem parte desta igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, este corpo, obedece os ensinos da palavra, da Bíblia Sagrada. Se a Bíblia manda que deve se batizar, se batize. Se a Bíblia manda que se deve tomar a Santa Ceia, toma. Agora, se você não faz isso, isso demonstra que você não é digno de participar deste corpo de Cristo, porque Jesus diz: fazei isto todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim, até que eu venha. Não ele estava se referindo ao Espírito Santo que desceu em Atos 2:38, ele venha. O Espírito Santo desceu, sim. E depois que o Espírito Santo desceu, os apóstolos mandaram batizar em nome de Jesus Cristo. Paulo, muitos anos depois, mandou que tomassem da ceia em memória, porque ele recebeu do Senhor. Agora, se você não faz parte, não tem essa vocação para tal, agora você que faz isso, se deixar ser levado por esses ventos de doutrinas, como menino inconstante, que se compra por um pouquinho de balinha, um sorvete, um picolé, você está trocando a sua posição no corpo de Cristo para fazer a posição no corpo de impostores, do engano, sendo levado pelo erro. Agora, sigamos a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Eu não sou cabeça, eu não sou marido espiritual de nenhuma igreja. Eu sou membro da igreja.
Se faço parte desse quíntuplo aqui, não é para me vangloriar nem ocupar uma posição errada, mas é para uma ajuda, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Por isso é que nós ensinamos a Bíblia, porque é a Bíblia que edifica o corpo de Cristo, é a própria palavra de Jesus Cristo. Porque é a palavra que nos lava, é a palavra que nos purifica. O que diz capítulo 5? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quem nos santifica é Cristo, através da palavra. E é a palavra que nos sustenta, e é a palavra que nos colocará na glória. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, os fortaleça a todos, onde quer que você esteja. Fique firme, não se deixe levar ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro, mas permaneça na verdade. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.